Não existe salvação sem santificação. Não existe salvação sem a pureza do corpo, sem a pureza da alma. Amém? Nós cantamos, muitos vão subir e muitos vão ficar. E esse louvor, na verdade, não contém heresias. Esse louvor não contém heresias, doutrinas enganosas. Amém? Porque a Bíblia fala, a Bíblia nos mostra que no dia do arrebatamento, milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas ficarão aqui na terra. Então muitos irão subir e muitos irão ficar aqui no mundo. Enquanto não se cumprir toda a profecia escrita em Apocalipse, quando vier o arrebatamento, só estará com Cristo, só encontrar-se-á com Cristo aquela pessoa que durante a sua vida, durante a sua peregrinação na terra, viveu uma vida santa, uma vida fugindo do pecado, uma vida dizendo não para o pecado, pois o reino de Deus é santo, pois o reino de Deus é puro, e no reino do Senhor Jesus Cristo não tem pecado. A impureza na Nova Jerusalém não entra, a impureza no céu de Abraão não entra. A pessoa impura não estará com Deus na eternidade. Só estará na eternidade aquela pessoa que ouviu a voz de Cristo Jesus, aquela pessoa que ouve a voz de Cristo Jesus e o obedece. Só estará na eternidade, na Nova Jerusalém, aquela pessoa que não só ouve, mas ouve, guarda os ensinos do Senhor Jesus e as pratica. E qual é a pessoa que pratica? Aquele que tem amor por Cristo. Aquele que tem amor pela pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo. Só pratica os mandamentos de Deus, só aceita os preceitos do Senhor Jesus, aquela pessoa que de corpo, alma e espírito ama a Deus e no seu mais profundo, no seu íntimo, almeja a salvação, almeja ser salvo. Esse é o evangelho que nós recebemos da parte do Senhor Jesus. Esse é o evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe e nos pregou há 2000 anos atrás. O evangelho do arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O evangelho da pureza do corpo, o evangelho da pureza da alma. E ele vai dizendo, Deus vai nos revelando, vai nos mostrando nas Sagradas Escrituras, que quando Ele voltará, quando Ele virá para arrebatar a sua igreja santa. Ele virá buscar uma noiva pura, uma noiva sem mácula, uma igreja que não se contaminou e nem se contamina com as doutrinas criadas pelos homens. Uma igreja que não se contaminou e nem se contamina com as doutrinas levantadas, criadas por Satanás e pelos demônios. Uma igreja que continuamente, diariamente diz, prefiro morrer pela verdade de Cristo Jesus, prefiro morrer pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo do que me vender, me entregar aos procedimentos e deleites da vida terrena, do que me entregar aos ensinos dos homens, às pregações carnais, aos ensinamentos demoníacos, satânicos. Amém? E hoje, Deus quer que a gente toque no Antigo Testamento, propriamente na vida de Jó. No livro de Jó, capítulo 1, a partir do seu verso 1, Deus quer que a gente toque. E vamos encontrar algo nessa passagem, voltado à vida de Jó,
que eu em particularmente, eu recebi Cristo Jesus, recebi o Senhor Jesus Cristo com 15 anos de idade. Esse ano farei 23 anos, lutando e correndo atrás de Cristo, atrás do Messias. 23 anos correndo atrás do Senhor Jesus Cristo. E a mensagem que você vai ouvir hoje, voltado na passagem do livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, eu particularmente, não sei se aqui tem alguém que já ouviu essa mensagem, mas eu particularmente nunca ouvi ninguém pregar o que vai ser pregado hoje. Amém? Eu nunca ouvi nenhum pregador pregando o que vai se pregar hoje nessa passagem. E eu acredito que todo mundo aqui presente, eu particularmente, acredito piamente que nem você nunca ouviu o que vai ser pregado hoje nessa passagem. Amém? Amém? Antes de eu falar o que eu nunca ouvi dos pregadores, nenhum tipo de pregação igual dessa que você vai ouvir hoje, antes de eu tocar nesse ponto, primeiramente eu quero apresentar as pregações que eu já ouvi nessa passagem bíblica. Amém? Depois de eu explicar o tipo de pregações que eu já ouvi nessa passagem bíblica, aí eu vou tocar, em nome do Senhor Jesus, em uma pregação que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para a congregação hoje, que eu nunca ouvi nenhum outro pregador pregando nessa passagem. As mensagens que nós acompanhamos do livro de Jó, capítulo 1 em diante, em grandes pregadores conhecidos pelo mundo. Quando esses pregadores tocam na vida de Jó, quando esses pregadores vêm falar sobre Jó, a única coisa que eles mostram em toda a sua pregação, a tentação que Jó sofreu, a aflição que Jó sofreu, e no final de tudo, eles procuram mostrar que do mesmo jeito que Jó venceu, é do mesmo jeito que o povo tem de vencer, que também não está errado, mas existe um ponto que eles buscam para poder fazer a mente do povo. Qual é o ponto? É que depois de Jó ter vivido as aflições que viveu, depois de Jó ter passado por tudo o que passou, Deus o abençoou 7 vezes mais. E esses pregadores, o que eles dizem? Eles dizem para o povo o seguinte: a tua vida hoje está como está, mas um dia Deus vai te tirar do deserto, tal como fez com Jó, e Deus vai te fazer prosperar 7 vezes mais. Os pregadores da prosperidade, os pregadores que ensinam a prosperidade, eles pegam nessa passagem e conseguem dobrar o que a Bíblia está mostrando nesse histórico sobre a vida de Jó, e tudo eles trazem voltado à prosperidade, ao bem-estar. Você, depois de passar pelo deserto, tua vida vai explodir que nem a vida de Jó. Tua vida vai mudar que nem a vida de Jó. Todos eles podem dar muitas voltas nessa passagem bíblica, mas no final de tudo, e todos eles pregando a mesma coisa: prosperidade depois do deserto, prosperidade depois da aflição, prosperidade depois da luta, do confronto. E eles no final fecham com essa palavra: você tem de ter uma casa com piscina, porque Jó prosperou 7 vezes mais. Você tem de ter um carro de primeira, você tem de ter um bom emprego, e assim por diante. Eles vão fazendo a mente do povo voltado à prosperidade. Amém? Amém? Agora eu vou tocar na mensagem que realmente Deus nos mostra nessa passagem bíblica na vida de Jó, e que particularmente eu nunca ouvi nenhum outro pregador pregando. Para nós percebermos qual é o ponto, primeiro nós temos de entender, nós temos de procurar perceber, dê a tua atenção por favor, nós temos de procurar perceber por que Satanás, quando perneava a terra, quando rodava a terra,
Por que Satanás foi ter com Deus para falar a respeito da vida de Jó? Na verdade, não eram as riquezas de Jó que estavam incomodando a Satanás. Não eram as propriedades que Jó possuía que incomodava Satanás. Não era o número de filhos que Jó tinha que incomodava Satanás. Não eram as grandes fazendas que incomodava quem? A Satanás. Era a vida de santidade de Jó que incomodava a Satanás. A fidelidade que Jó tinha por Deus, a lealdade que Jó tinha por Deus, é que incomodava Satanás, é que dava a dor de cabeça ao diabo. O que incomodava os planos de Satanás, dos demônios, era a vida santa de Jó. E essa mensagem, nesse ponto que eu nunca ouvi os pregadores pregando. Amém? Não era o que Jó possuía, mas era o que ele tinha na sua alma e no seu interior. Fidelidade ao seu Deus. Jó era leal a Deus ao ponto de mexer com toda a estrutura espiritual do diabo. E o que nós aprendemos nessa passagem bíblica? E o que nós aprendemos com a vida de Jó? Toda pessoa que vive em santidade, toda pessoa que é fiel ao Deus Todo-Poderoso, incomoda o reino das trevas. Toda pessoa que é fiel ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, acaba dando dor de cabeça a Satanás e aos demônios. Santidade. Jó era uma pessoa íntegra, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não tinha prazer no pecado. Jó não tinha prazer nas coisas da terra, nas coisas terrenas. E nós vemos que quando Satanás toca em Jó, mesmo Jó enfermo se manteve firme, se manteve fiel ao Deus a qual ele conheceu. Deus se manteve firme, se manteve fiel ao Deus Todo-Poderoso a qual ele apresentou para a sua família, para os seus filhos. Mulher de Jó se levantou. Os amigos de Jó se levantaram e disseram a Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó falou para sua esposa: como uma louca você fala. Aleluia. A fidelidade, o amor que Jó possuía no seu interior para com Deus, deixou o diabo com dor de cabeça. Deixou Satanás frustrado. O diabo estava caminhando, girando a terra. Acredito que ele nesse dia nem tinha o que fazer. Estava procurando forma, maneira de como tocar em Jó, de como matar Jó, e ele não conseguia. Então foi até o Senhor e disse para o Deus Todo-Poderoso: eu venho permeando a terra e eu vi Jó, e Jó só está te servindo por causa dos bens que você lhe deu. Deus, sabendo que Jó estava lhe servindo não pelos bens, mas por amor, disse assim: eu te permito tocar em Jó, na carne de Jó, mas não te permito tocar na vida de quem? De Jó. Sabe o que isso revela? Batalha espiritual. Toda pessoa que vive em santidade levanta, assina um duelo com Satanás e com os demônios. Batalha espiritual. O que foi que Jó estava enfrentando? O que foi que Jó estava vivendo contra Satanás? Batalha espiritual. Por quê? Por causa dos bens que possuía? Não. Por causa de sua vida santa. Por causa da fidelidade que Jó carregava em seu coração. O temor e o tremor que ele possuía pelo Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Quem conhece essa história de Jó? Glória a Deus.
A vida santa de Jó, que incomodava Satanás, os demônios, eu particularmente nunca ouvi. Nem mesmo eu sabia. Hoje de manhã, quando me encontrava no carro, indo em direção à Pedra Candumbo para fazermos lá o trabalho de libertação das almas presas, para pedirmos a Deus para mandar fogo e destruir o poder da macumbaria lá na Pedra Candumbo, enquanto me encontrava no carro, o Senhor Jesus conversava comigo a respeito da vida de Jó. E foi com ele que eu aprendi isso hoje. Eu disse, meu Deus, em 23 anos, nunca ninguém me revelou que Jó foi afligido, que Jó sofreu o que sofreu por causa da intimidade que ele possuía com Deus. E o Senhor Jesus me perguntou, filho, por que os falsos profetas não enfrentam batalhas espirituais? Por que eles não têm testemunho de batalhas espirituais? Porque eles não têm uma vida santa. Porque eles não têm intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Porque eles não conhecem o Deus a qual eles dizem conhecer. Porque eles não conhecem o leão da tribo de Judá ao qual afirmam pregar. Eles pregam um Deus que não conhecem. Por isso o diabo não se levanta contra eles. Os demônios não se revoltam contra eles. E de segunda a segunda que eles sobem nos púlpitos, de ano em ano, e ninguém conta de batalha espiritual, ninguém diz que é atacado, ninguém diz que é confrontado pelo diabo, pelos demônios, porque não têm uma vida santa. Mas todo aquele que vive uma vida santa, enfrenta a luta, enfrenta a batalha, enfrenta confronto com o diabo. O que incomoda o diabo, o reino das trevas, o inferno, não é o falar bonito, não é o ser estudado, o ser mestrado que enfrenta o diabo, não. O diabo não está preocupado com aqueles que não têm vida fora de santidade, da santidade. O diabo não está preocupado com aqueles que já se encontram no seu domínio. O diabo está preocupado com aqueles que vivem continuamente buscando a santidade. E Jó lutava diariamente, continuamente, vivendo em santificação. Amém, igreja? Amém. Estão percebendo? Sim. Quer ser o inimigo do diabo? Quer ser o inimigo do diabo? Amém. Vive em santidade. Vive em santificação. Obedeça a voz do Senhor Jesus. Anda de acordo com os mandamentos do leão da tribo de Judá. E você será uma pessoa marcada por Satanás. Amém? Para ser morto, para ser morta, para ser destruído. Leva a tua família até o Senhor Jesus. Ensina a tua família a buscar uma vida em santidade. E vocês verão que o diabo vai se levantar contra todos vocês. O diabo se levantou contra a vida de Jó por causa da intimidade que tinha com Deus. Satanás não luta com soldados mortos. O diabo, os demônios não lutam com quem já morreram, com quem já estão sobre o poder dele, sobre o domínio dele. O diabo se levanta, o diabo luta contra aqueles que ele ainda não tem em mão. E todo aquele que vive em santidade, o diabo não tem suas almas, suas vidas em mão. Nós somos soldados vivos. Por que o pastor tem vários testemunhos de combates espirituais? Por que nós temos testemunho de combates espirituais? Obreira Jéssica, quantas vezes na semana você vive combate espiritual? Tem enfrentado? Quase todos os dias. Papá Beto, quantas vezes o pai vive combate espiritual? A resposta da Jéssica. Amém. Estão percebendo? Mas sabe por quê? Muitos têm dito que o pastor Dalvan é radical no ensino. Não. A Bíblia é que é radical. Amém? Amém. A Bíblia é que é radical com o pecado.
É o Senhor Jesus Cristo que é radical com a promiscuidade. É o Senhor Jesus que é radical com a podridão que está acontecendo no mundo. Com a podridão do mundo, é Cristo que é radical. E ele vai dizendo: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pois Cristo voltará, mas Deus voltará para buscar, para salvar, para levar uma igreja santa. E Deus era com a vida de Jó, porque Jó vivia uma vida em santidade. Enquanto você não viver em santidade, entenda, você nunca será marcado ou marcada como inimigo do diabo. Nunca. Satanás só levanta duelo contra todo aquele que na verdade está na mão do Senhor Jesus Cristo. Sabe quais são as pessoas que incomodam a terra? São os que vivem em santidade. Se Deus abrir os teus olhos espirituais, você vai perceber que o mundo está em treva. E a única luz que brilha nesse mundo de treva é a luz que Deus pôs na vida das pessoas que têm o Espírito Santo. Pois quem tem o Espírito Santo tem luz. Pois quem tem o Senhor Jesus Cristo resplandece sobre as trevas. Nós somos a luz do mundo, porque nós temos a marca de Deus, o Espírito Santo em nós. Foi há 3 dias atrás que cercaram-me em minha casa. Cercaram-me em minha casa, na sala, mais de 100 feiticeiros. A partir do momento que a gente disse que iríamos nos lugares de terreiro, nos lugares de macumbaria, para desfazer a macumbaria, naquele dia, Miguel, que nós falamos, foi naquela noite que fui surpreendido. Mais de 100 feiticeiros cercaram-me. E expliquei, quando vi aquele animal próximo dos meus pés, e vi uma bruxa próxima à minha cabeça, à esquerda. Entenda, incomoda o reino das trevas, quem na verdade tem a marca é o selo do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Sendo que esta manhã, me lembro muito bem, ainda fui atacado quando eram 6 da manhã, hoje. Prenderam-me o queixo e prenderam-me os 2 dentes. E eu tentava abrir a boca e não conseguia porque minha boca estava presa. E eu logo percebi, esse ataque veio porque os da Pedra Candumba, aqueles feiticeiros que chamam de soba, estão lá reunidos porque sabem que a gente vai para lá. Então estão atacando agora para que haja morte de formas a não irmos para onde? Para lá. Satanás não mata ungido. Quem é ungido por Deus, Satanás não mata. Quem tem o selo do Senhor Jesus, o diabo não mata. Até pode tocar na carne, mas não mata. Quem vive uma vida fugindo do pecado, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Por isso o diabo tocou na carne de Jó, mas não conseguiu tocar na vida de Jó. Pois quem determina quem vive e quem morre é o Senhor Jesus. Quem determina quem vai para o céu, quem vai para o inferno é o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém. Deus protege os que o amam. E quem vive em santidade, quem procura viver em santidade, é porque essa pessoa tem amor por Deus. Amém? Amém. Já contei a história, mas vou pedir que leiam ainda assim. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Alguém pode fazer a leitura, por favor? Antigo Testamento, sim. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo. Ele era um homem íntegro e justo. Pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Pois temia a Deus, olha só, e se esforçava para não praticar o que era mal. Significa que? Conota o quê? Vida em Então foi essa vida em santidade, essa vida santa que Jó procurava manter diariamente e continuamente, que acabou incomodando o diabo. Amém? Amém. Dá sequência? Jó tinha uma família grande, com 7
Jó tinha uma família grande com 7 filhos. e 3 filhas. Além disso, era muito rico, E 3 filhas. Além disso, era muito rico. pois tinha 7.000 ovelhas, Pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de boi, 500 500 jumentos jumentos e e um grande número de empregados. um grande número de empregados. Ele era um homem mais rico e poderoso de todo o Ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Quando um dos filhos de Jó dava banquete, Quando um dos filhos de Jó dava banquete, todos os irmãos todos os irmãos e irmãs e irmãs eram convidados para a grande festa, eram convidados para a grande festa, com bastante comida e bebida. com bastante comida e bebida. Quando terminavam os dias de seus banquetes, Quando terminavam os dias do quê? Dos seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos quando terminavam as festas que eles realizavam. e oferecia sacrifícios queimados, E oferecia sacrifícios queimados a Deus, de cada um, a favor de cada um dos seus filhos. 7 de manhã para purificá-los, Não entendi? 7 de manhã, Cedo de manhã para purificá-los. pois pensava, Pois pensava Jó, é possível que meus filhos tenham cometido algum pecado e amaldiçoado e amaldiçoado Deus Deus seus corações. em seus corações. Jó fazia isso continuamente. Jó fazia isso continuamente. Em certa ocasião, Em certa ocasião, quando os anjos, ou filho de Deus, quando os anjos, o Filho de Deus, se reuniram na presença do Senhor, se reuniam na presença do Senhor, estava entre eles. Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? de onde você vem, ó seu miserável? Satanás respondeu ao Satanás respondeu Senhor: ao Senhor: estive rodeando a terra. estive rodeando a terra, passeando sobre a terra. Você observou bem o meu servo? Agora Deus lhe perguntando: você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Perguntou o Senhor a Satanás. Atenção, se Deus disse para ele: observaste meu servo, é porque ele é de Deus. Amém? Porque Deus não diz, não afirma alguém como servo se porventura não for seu servo. E Deus afirmou que Jó era seu servo, era filho dele. Amém? Dá sequência? Não há homem igual a ele em toda a terra. Olha só, olha o testemunho que Deus está dando de um homem. Não há homem igual como ele em toda a terra. Aleluia. Homem íntegro e correto. Homem íntegro e correto, Temente a Deus. temente a Deus. Cuidadoso para não cometer Olha só, cuidadoso para não cometer mal algum. mal algum, pecado nenhum. Ele tem cuidado no seu dia a dia para não pecar, para não errar, para não falhar. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Agora vê, olha Satanás. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Pode parar aí a leitura até, filho. Porque Deus é um Deus onisciente, certo? Um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus é onisciente. Por que Deus permitiu Satanás tocar na carne de Jó? Porque Deus conhecia o interior de Jó. E Deus sabia que Jó lhe servia. Jó lhe servia não pelos bens, mas porque o amava. Era o amor que Jó tinha por Deus, que levava o ser um homem íntegro, que lhe tornava um homem íntegro. Por que continuamente, por que diariamente eu tenho apregoado, dizendo, afirmando, 100% e sem medo de errar, que bruxaria não pega homem de Deus, não pega mulher de Deus? Entenda, meu querido, quando a pessoa vive uma vida em santidade, eu pergunto, a bruxaria para tocar na pessoa entra de onde? Passa de onde? Acha mesmo que o Espírito Santo que habita em você, pessoa santa, pessoa íntegra, o Espírito Santo vai sair para que
o mal te pegue, a bruxaria te pegue. Não. Exclusivo, foi exclusivo, Deus permitindo Satanás tocar na carne de Jó. Para que mostrasse para Jó mostrasse para Satanás que Jó era íntegro. E mesmo tocando nele, ainda assim, Jó se manteria fiel, porque Jó o amava. Amém? Amém. Homem de Deus, pessoa que vive em santidade, pessoa que busca a pureza do corpo e da alma. Não é ela, não é ele que tem que fugir do diabo. É o diabo que tem que fugir dele. É Satanás que tem que fugir dele. Uma pergunta, igreja. Papa Beto, por ser o nosso mais velho aqui, juntamente com o nosso pai, se porventura nós não tivéssemos uma vida firme em Cristo, só nós fomos para Pedra Candumbo, a que hora, obra Jéssica? 9, né? Chegamos por volta das 9h10 lá na Pedra Candumbo. Nesse momento são 18h05. Se porventura nossa vida não tivesse em Deus e bem com o Senhor Jesus, será que essa hora não estaríamos doentes, papá? Pelo trabalho que nós vamos fazer? Sim. Estaríamos doentes. Ou poderia acontecer o desastre. O nosso carro poderia possivelmente virar. Poderia haver morte. Olha só. Hoje nem poderíamos voltar. Agora vê. Nós fomos 10, 9, estamos aqui 18 horas, em pé, e ouvimos tantas histórias desse lugar. E eu ouvi também que o povo do Ambo tem medo, muito medo de colocar aos pés. É verdade isso, né? É verdade isso. Mas nós fomos até o topo. Fomos até o topo, entramos lá naquele cerco. Ainda vimos o Soba, o chamado quem? Seculo, quando ele se transformou em um mocho. E ficou no topo da montanha e olhava para nós. O homem a qual nós encontramos embaixo da montanha. Depois virou um pássaro mocho e estava por cima, no topo da montanha, hoje de manhã. E nós olhamos para ele, apontávamos, ainda filmamos o miserável em forma de pássaro. O feiticeiro em forma de animal. E oramos. E oramos. Meu irmão, e eu ainda disse no vídeo, vocês que estão aí em casa, não acompanhem nem imitem o nosso espaço. Você que é pregador, que não tem intimidade com Deus, não tem vida santa, não imita. Pastor Dalvan está fazendo, também vou imitar, vou ir no rio aonde tem macumbaria, vou subir nos montes, vai morrer. É preciso santidade, vida santa. É preciso fugir do pecado para que o diabo não toque na vida da pessoa. E eu ainda disse no vídeo, não imitem. E é preciso orientação de Deus para fazer o que nós estamos fazendo. Amém? Então eu afirmo, porque a vida que eu vivo, diariamente e continuamente eu vivo isso. Bruxaria não me pega. E se bruxaria não me pega, por eu saber que sou homem de Deus, eu afirmo, toda pessoa que vive em santidade é de Deus. Se é de Deus, a bruxaria não pega na vida da pessoa. Pode até tocar na carne, mas não toca na vida, pois Deus é que determina quem vive e quem morre. Jó não morreu porque era um homem íntegro, um homem santo, um homem temente a Deus e se desviava do mal. Amém, igreja? Amém. Santidade, santidade, pureza, santidade, fugir do pecado, fugir do pecado. Irrita o diabo, deixa Satanás frustrado, os demônios com dor de cabeça. Vida santa. Por isso, não é qualquer pessoa que tem que subir no púlpito e pregar. Não se brinca com a Bíblia Sagrada. Ela não é só palavra, ela é poder. Poder. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, daqui mais uns dias vamos para outros rios. Eu quero os rios pesados. Tem aquele lugar onde se fala, qual é o Miguel, o nome?
Floresta do Macundi? Mangunja. Floresta do Mangui. Floresta do Mangunja. Ok. O próximo lugar é esse. Floresta do Mangunja. Ok, isso aí. Esse é o próximo lugar, amém? Dizem que lá, para a pessoa aí, para a pessoa, quem vai também não volta, né? Dizem que as pedras ouvem. As pedras ouvem lá? As pedras ouvem o clamor do povo. E lacrimejam. As pedras choram lá. É o próximo lugar aonde, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente com a minha companhia, obreira Jéssica, vamos, já? Em nome do Senhor Jesus, obreira Maria, pastor Wilson, vamos lá. A bruxaria tem que ser desfeito, em nome do Senhor Jesus. O mundo tem de ver que existem homens selados por Deus, que a bruxaria não toca. Pois Satanás não passa de um rato. Rato não passa de uma pulga. Tem que ficar patente e visível que nem todos os pastores são falsos profetas. Que ainda existem homens de Deus na face da terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então muitos vão subir e muitos vão ficar aqui na terra. O tema da pregação que você acabou de ouvir é nada mais, nada menos do que santidade. Amém? Do corpo e da alma. Só enfrenta a batalha espiritual. Só irrita Satanás. Só deixa o diabo frustrado quem vive em santidade. E vou fechar. Jó incomodava Satanás por causa da vida de oração, por causa da vida santa que ele carregava. Jó amava a Deus. Por amar a Deus, ele lutava para viver em santidade. Amém? Viva em santidade e vença a igreja. Pois no céu nem todo mundo vai subir. Somente aquele que viver em santidade. Quer vencer? Seja santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.